Imagine só, enquanto o mundo acompanhava os preparativos para uma data festiva, o incêndio quase reduziu a cinzas um palácio. Drones ucranianos, em mais uma operação ousada, erraram o alvo e atingiram uma instalação ligada à ferrovia russa. Mas as surpresas da noite não pararam por aí. Autoridades americanas entraram em uma acalorada discussão sobre o destino de drones russos que, por engano, sobrevoaram território polonês. Enquanto isso, explosões sacudiram as proximidades de Kiev, paralisando trens e obrigando passageiros a uma evacuação emergencial. No fronte, os combatentes ucranianos seguem desmantelando a aviação inimiga com precisão cirúrgica. Desta vez, o alvo foi um drone de elite, raro e extremamente caro, abatido em pleno voo. Mas a Rússia não ficou para trás. Em uma provocação calculada, lançou mísseis de uma base aérea em direção à capital de um país europeu, sem aviso prévio. Como resposta, consulados fecharam as portas e vistos foram suspensos. Putin, em mais uma demonstração de arrogância, humilhou até mesmo aliados históricos, como o ex-presidente Medvedev, cujas críticas ao Kremlin nunca foram bem recebidas. E as notícias não param. Os drones ucranianos incansáveis intensificaram seus ataques contra a infraestrutura petrolífera russa. Pela primeira vez, um dos maiores complexos de refino do país foi atingido, o Kirishi NPSZ na região de Leningrado, capaz de processar 20 milhões de toneladas de petróleo por ano. Imagens do incêndio já circulam nas redes, e analistas preveem escassez de combustível em São Petersburgo nas próximas horas. O governador local tentou minimizar o ocorrido, alegando que se tratava apenas de destroços, e que o fogo já estava controlado. Mas jornalistas independentes como os da dupla Van e Kovin não têm dúvidas, o ataque foi um golpe certeiro. Além de ser a maior refinaria da parte europeia da Rússia, o complexo pertence a uma empresa controlada por Putin. Ou seja, os ucranianos não só atingiram um alvo estratégico, como também queimaram milhões do bolso do ditador. Enquanto isso, na Ucrânia, uma emergência ferroviária paralisou o transporte perto de Kiev. Vários trens foram desviados após explosões misteriosas, que as autoridades descartaram como resultado de ataques aéreos. Fontes não oficiais indicam que munições detonaram durante o transporte, danificando a rede elétrica e obrigando passageiros a uma evacuação improvisada. 3 mulheres foram atendidas por crises de ansiedade, mas ninguém ficou ferido. As rotas foram alteradas às pressas e o caos se instalou. Do outro lado do Atlântico, a polêmica sobre os drones russos que invadiram o espaço aéreo polonês ganha contornos diplomáticos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, foi categórico. Não há dúvidas de que os drones foram lançados intencionalmente, mas a questão é se o alvo era mesmo a Polônia. Isso não deveria ter acontecido, afirmou, reforçando que Washington não tolerará novas provocações. Já Keith Kellogg, ex-assessor de Trump, foi além. 19 drones não podem ser um erro. Para ele, Putin está testando os limites, enviando uma mensagem clara, e espera uma resposta à altura. Enquanto isso, os céus da Ucrânia viram um espetáculo raro, a queda de um drone russo de última geração, o BPL Arion. Com envergadura de 16 metros e capacidade para carregar 200 kg de explosivos, a aeronave custa milhões e é uma presa cobiçada. O comandante das forças de drones ucranianas, Robert Brovdi, comemorou. Eles guardavam esse trunfo para depois, mas nós o tiramos de jogo. Desde o início da guerra, a Ucrânia já derrubou mais de 50 mil drones russos, entre modelos comuns e sofisticados como o Arion, que antes era abatido apenas uma vez por ano devido ao seu alto custo. Nas regiões ocupadas, a resistência não dá trégua. Na região de Voronezh, uma explosão em trilhos ferroviários deixou 2 mortos e 1 ferido. Em Karachay-Cherkessia, sabotadores destruíram uma caixa de relés, interrompendo o transporte de armas e equipamentos para o fronte. E na Chechênia, uma linha férrea usada para enviar munições e tropas foi danificada, atrasando reforços russos. A guerra dos trilhos segue firme, minando a logística do inimigo. Mas a tensão não se limita ao território ucraniano. Na fronteira com a Polônia, a Rússia exibiu sua força em um movimento provocativo. Uma plataforma de lançamento de mísseis Iskander foi posicionada em plena rodovia, a apenas 35 quilômetros do território polonês. As imagens, divulgadas por canais independentes, mostram o sistema apontado na direção de Varsóvia e Lublin. Desde 2018, esses mísseis são uma presença constante no enclave de Kaliningrado, representando uma ameaça constante para os países bálticos. E enquanto o Ocidente observa, Putin continua testando até onde pode ir. E enquanto o mundo assiste a esse jogo perigoso de poder, os Estados Unidos não ficam de braços cruzados.
O comandante das forças americanas na Europa foi claro: em caso de ataque russo a partir de Kaliningrado, a região poderia ser varrida do mapa com uma velocidade e precisão nunca antes vistas. Uma resposta implacável que deixa claro o limite que o Ocidente não permitirá que Putin ultrapasse. Mas a aliança não se contenta apenas com palavras. Em 2020, a OTAN deu início aos exercícios Gran Eagle 25, simulando a rápida mobilização de tropas para a Lituânia, um cenário que, infelizmente, já não parece tão distante da realidade. A tensão no Báltico é palpável. A Lituânia precisou acionar seus caças da OTAN após aviões russos violarem repetidamente as regras do espaço aéreo, voando com transponders desligados e sem planos de voo. Uma provocação descarada que só reforça a necessidade de vigilância constante. E não para por aí, o ministro do Interior lituano já avisou que qualquer nova provocação resultará no fechamento imediato da fronteira com a Bielorrússia. Moscou pode até tentar testar os limites, mas o Ocidente está cada vez mais unido e preparado. Enquanto isso, a Europa começa a apertar o cerco contra a Rússia de outras formas. A Espanha e a França já restringiram o trânsito de russos e bielorrussos, limitando o acesso sem visto. E a Comissão Europeia estuda impor cotas para a emissão de vistos Schengen, além de aumentar as taxas e os prazos de análise. Uma medida que, se implementada, atingirá em cheio a elite russa acostumada a circular livremente pelo continente. Afinal, só em 2024, mais de 500 mil de russos obtiveram vistos para a Europa, um número que cresce a cada ano, apesar das sanções e da guerra. Mas nem tudo são más notícias para o Kremlin. Enquanto o Ocidente se mobiliza, Putin continua recompensando seus aliados, e até mesmo aqueles que já não ocupam o centro do poder. Dmitry Medvedev, o ex-presidente que hoje se destaca mais por suas declarações polêmicas nas redes sociais do que por qualquer contribuição real à segurança nacional, recebeu a Ordem por Mérito à Pátria de 4ª classe. Uma honraria modesta para alguém que, em outros tempos, foi peça-chave no xadrez político russo. O motivo oficial? Seu grande contributo para o fortalecimento da estatalidade e da segurança nacional. Uma justificativa que soa irônica, considerando que suas recentes postagens já provocaram crises diplomáticas, como quando um de seus textos levou a Coreia do Norte a enviar submarinos nucleares para a costa russa. O que Putin realmente pensa de Medvedev? Difícil dizer, mas uma coisa é certa: o atual ocupante do Kremlin não costuma distribuir elogios gratuitos. E se até mesmo um ex-presidente que hoje se dedica a espalhar desinformação recebe uma condecoração, é sinal de que o regime está disposto a tudo para manter sua coesão interna, mesmo que isso signifique recompensar figuras que, em outros contextos, seriam consideradas um risco. A cada dia a cortina de ferro se fecha um pouco mais. E enquanto a Rússia avança suas peças no tabuleiro geopolítico, o Ocidente precisa decidir até onde está disposto a ceder. A história não perdoa aqueles que hesitam. E Putin, como sempre, está pronto para explorar qualquer fraqueza.